A Zona Leste 1 da cidade de São Paulo é dividida em 4 subprefeituras: Ermelino Matarazzo, Penha, Itaquera e São Mateus. Em 1580, esta área era ocupada por diversas tribos indígenas. A região ganhou importância com a chegada da São Paulo Railway em 1868 e da Estrada de Ferro do Norte em 1875. Nesse período, milhares de trabalhadores, migrantes e imigrantes foram atraídos para a região, dando início à urbanização das áreas banhadas pelos rios Tietê e Aricanduva. Ao final do século XIX, as ferrovias viabilizaram o crescimento do setor industrial, e as antigas propriedades rurais foram substituídas por indústrias e bairros proletários. Para escoar as mercadorias, essa malha ferroviária paulista foi expandida, e os bairros proletários passaram a sofrer marginalização à medida que a população multiplicava-se com a imigração e não era acompanhada pelo desenvolvimento de infraestrutura. Já na década de 80, a imigração passa a diminuir à medida que as fábricas existentes são gradativamente substituídas pela indústria pesada e pela construção civil. Assim, a região se reorganiza para continuar a desempenhar o papel da célula produtora e trabalhadora da cidade, crescendo até atingir o extremo leste da capital, influenciada pela migração vinda do nordeste do Brasil. Sem fiscalização do governo, essas regiões periféricas receberam muitos novos moradores, que sem condições financeiras construíram suas moradias em áreas sem infraestrutura, saneamento básico e eletricidade. Surgem assim os bolsões de pobreza presentes na maioria dos distritos da Zona Leste 1. Com uma população de 1.550.000 habitantes e uma renda média de R$ 876 por pessoa, a Zona Leste ocupa 31% da população economicamente ativa e abriga 40% dos trabalhadores desempregados da cidade de São Paulo. O comércio, sobretudo o pequeno comércio, é o fator-chave para a economia dessa zona. Apesar disso, 33% dos empregados residentes no local estão na indústria de transformação e 41% no setor de serviço, o que comprova que a Zona Leste é uma área dormitório. A ocupação dessa zona é caracterizada por habitações precárias e irregulares de população de baixa renda e áreas subutilizadas ou vazias. Estes fatores colaboram com a manutenção da má reputação existente da área. Essa imagem negativa, porém, vem mudando gradualmente na última década. Pesquisas mostram que a região leste é uma das mais emergentes da cidade. Lançamentos imobiliários, novos corredores de transportes, novos polos industriais e melhorias na infraestrutura local apontam um crescimento positivo que tende a continuar. Assim, se torna importante analisar os eixos de mobilidade existentes para entender a articulação dessa nova área emergente e suas futuras exigências e necessidades. O principal eixo de mobilidade da Zona Leste via carro é a Radial Leste, que liga o centro à nossa área de estudo, e também comporta em uma extensão de 12 km a ciclovia Caminho Verde. Além disso, juntamente ao elevado Costa e Silva, esta se transforma no principal eixo leste-oeste da cidade. Já a Avenida Jaco Pêssego atravessa a área transversalmente e conecta as rodovias que circundam o local, principalmente o Rodoanel. A locomoção via ônibus pode ser feita pelos corredores Leste 1 e 2, Itaquera e Aricanduva, totalizando 45 km de extensão, embora Leste 1 e Itaquera estejam com obras em andamento. Esses corredores fazem ligações com as estações da linha 3 vermelha do metrô, que atravessam a área da estação Penha até Corinthians Itaquera, que hoje é uma nova centralidade da região. Nessa estrutura, também acontece a ligação com os trens da CPTM pela linha Expresso Leste. Apesar de ampla, a mobilidade existente ainda é deficiente, sendo predominante no eixo leste-oeste e precária no eixo norte-sul. Este fator dificulta os deslocamentos que ficam congestionados e a integração entre as diferentes áreas da zona. Essa deficiência também se reflete na habitação e na economia da área. Estes aspectos criam um contexto propício para o novo Plano Diretor de São Paulo, que traz uma série de diretrizes para orientar o desenvolvimento e o crescimento da cidade pelos próximos 16 anos. Na Zona Leste, pode-se destacar 3 diretrizes principais que são direcionadas às ZEIs, Zonas Especiais de Interesse Social, à mobilidade e transporte público e, por fim, a promoção e articulação do desenvolvimento sustentável da região. Atualmente, encontramos 3 tipos de ZEIs na área. São elas a 1, 2 e 5, caracterizadas pela falta e precariedade habitacional. Nestas estão previstas a implantação de uma política habitacional com a redução do déficit através da construção de moradias sociais e a promoção da regularização fundiária para os assentamentos precários. Do ponto de vista da mobilidade, está prevista uma maior integração, ampliação e articulação entre os diferentes meios de transportes, para ampliar a rede e qualificar o transporte público e os meios de transportes não motorizados.
Essas diretrizes buscam desestimular o uso de transporte individual através da abertura de novas vias estruturais com intervenções e melhoramentos pontuais, além da criação de novas linhas de metrô, intermodais e corredores de ônibus. Por fim, o município de São Paulo foi dividido em macroáreas e macrozonas para melhorar a distribuição homogênea de moradias e empregos e promover um desenvolvimento sustentável. A Zona Leste está dividida em 6 macroáreas e 2 macrozonas, onde cada uma deverá sofrer uma reestruturação urbana com objetivos específicos para o seu desenvolvimento e aplicação dos instrumentos urbanísticos e ambientais. Além disso, a criação do Arco Jaco-Pêssego será o principal eixo de desenvolvimento da área para a criação de empregos, promoção do uso misto e diversificação na mobilidade. Concluindo, os pontos principais analisados na Zona Leste foram a falta de fiscalização, originando moradias precárias sem infraestrutura, saneamento básico e eletricidade, o predomínio do pequeno comércio, tornando o local uma área dormitório, habitações precárias e irregulares, tendo como consequência áreas subutilizadas ou vazias, zona emergente, pois a área possui um potencial em crescimento, e mobilidade insuficiente, que tem a predominância do eixo leste-oeste e a precariedade do norte-sul.